A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Bíblias em São Mateus, no capítulo 23. Vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo 23. Nós vamos começar com o versículo 27. Louvado seja Deus. São Mateus, capítulo 23, versículo 27. Está escrito assim na palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia.
Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víbora. Como escapareis da condenação do inferno? Vamos orar. Ó Deus e eterno Senhor, estamos reunidos em Teu nome e agradecido pelo dia que o Senhor nos concedeu viver, pelo trabalho que temos conseguido realizar, pela noite que Tu nos deste para o descanso, por este momento que nos deste para juntos falarmos sobre a Tua palavra, pelos hinos que nos permitiste cantar, e pedimos que o Senhor nos ajude a agradar o Senhor em nossa adoração, que seja algo movido pelo Espírito Santo e não o querer do homem, não o querer do ser humano, já que o ser humano, por natureza, ele é um ser religioso. Que não cheguemos aqui para apresentar nossa religiosidade diante de Ti, mas que cheguemos aqui com um sacrifício agradável diante do Senhor, como foi o sacrifício de Abel, uma adoração com revelação de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor, e só poderemos oferecer isto se o Senhor nos revelar a Tua palavra, se o Senhor nos revelar Tua vontade, se o Senhor nos mostrar o Teu querer nesta hora. E rendemos graças a Ti por, nesse instante, o Senhor ter aberto o nosso entendimento para entender aquilo que está escrito. E temos lido porção de Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo nos instrua uma vez mais. Só assim sairemos daqui com um aprendizado a mais em nossas vidas. Ajuda cada um dos meus irmãos e de minhas irmãs que nos ouve à distância e aqueles a quem chegar a gravação deste simples culto, que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento Teu. Tu prometeste enviar para a igreja nos últimos dias o espírito de conhecimento, o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, no conhecimento Teu mesmo. E cremos que nesta hora Tu tenhas presenteado com isto, nos dando o dom da fé, a revelação de Tua palavra para este momento. Te rendemos graças por isto, Pai amado, no nome amoroso de Teu Filho Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar. Louvado seja o nosso Deus. Eu vou ler estas mesmas coisas que acabei de ler aqui, para vermos algumas palavras de forma mais fáceis até, na tradução da Bíblia, a mensagem. Este é o culto de número 14 da nossa minissérie sobre fé, onde estamos lendo com a igreja e comentando o sermão pregado pelo reverendo William Branham no dia 15 de março de 1958. Acredito que é essa a data, e talvez terminaremos a leitura hoje, se o Senhor nos permitir. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido. Impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, gramas aparadas e flores à volta. Mas 7 palmos abaixo, o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que, se tivessem vivido no tempo de seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa, vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco, e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Serpentes, répteis traiçoeiros, pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que enviam profetas, guias, sábios e mestres
geração após geração e geração após geração, vocês os tratam como lixo, incitando linchamentos e abusos contra eles. Que linguajar bravo! Misericórdia! Que linguajar bravo contra esta raça, né? Sobre os hipócritas. Bom, pessoas desse tipo têm que ter vivido toda a sua existência terrena em trevas. Apesar de terem a luz do sol sobre eles, mas eles não conhecem a luz de Deus. Porque Deus é luz e não há nele treva alguma, é o que diz a palavra. Tivemos uma reunião há uns 15 dias atrás e nosso tema foi luz e vida. Luz e vida. Eu pensei em dar continuidade a esse mesmo tema. Porém, como temos esta minissérie sobre fé, eu quero utilizar dar continuidade a isto, lendo o que acabamos de ler, para que vocês possam entender que as pessoas que não têm recebido a revelação de Deus, por mais santo que eles pareçam ser, eles não passam disso que acabamos de mostrar agora. Sepulcros caiados, onde bonito por fora, mas dentro somente imundícia, somente podridão. É assim o estado das pessoas que não têm fé, não têm revelação de Deus, não foi iluminado, o seu interior não foi iluminado pela luz espiritual da palavra do Senhor. O que nós lemos em cultos passados, deixe-me repetir aqui para vocês, para que vocês entendam porque estamos lendo isto agora. Nós estudamos um pouquinho a carta de João, onde diz que todas as coisas foram feitas por meio deles ou por intermédio dele, e que ele era a luz que iluminava todo homem, e que ele é luz e vida, e nós aprendemos um pouquinho sobre isto. Lemos no sermão: há um homem aqui que pode acender a luz, onde o irmão Brana disse: não há nada que possa dar-lhe vida, a não ser a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode nos dar vida. Na acusação de Jesus contra os impostores, fariseus, saduceus e hipócritas, Jesus mostra naquelas palavras que eles estão mortos. Ossos podres, carnes comidas por vermes. Mortos porque eles não têm a vida de Deus. Diferente de Jesus, que não chegou a esse estágio, apesar de ter morrido, mas o seu corpo não viu a corrupção, não se corrompeu, as células não chegaram a se corromper, o que acontece cerca de 72 horas após a alma, o espírito, deixar o corpo. Então, antes disso, Deus o ressuscitou dos mortos, tornou a dar vida, a vivificar. A vida voltou àquele corpo. Agora, no caso daqueles que têm nome que estão vivos, mas estão mortos, a grande luz de Deus não brilha sobre eles para lhes dar vida. Então, cada vez mais eles vão ficando mais distantes da vida, mais distantes da palavra, mais apodrecidos, até que deixarão de existir. Bom, é por esta razão que no sermão Fé, nós lemos no culto anterior, o William Branham dizendo: Deus seja misericordioso nesta noite. Vamos crer com todo o nosso coração. Amém? Vocês lembram desse culto? Nós pregamos sobre o testemunho dos antigos, não foi? Testemunho dos antigos. Deus seja misericordioso. Vamos crer de todo o nosso coração, para darmos testemunhos como aqueles que receberam luz e vida de Deus, eles deram também. Toda esta série estará disponível logo no website para que os nossos irmãos possam baixar, fazer download em seus lares. E eu quero prosseguir aqui no parágrafo, deixe-me ver, 105, já é na página 21 deste sermão, e vamos fazer aqui uma leitura das palavras do profeta. Agora, quantas pessoas doentes aqui querem oração? Levantem as mãos agora, todos que querem oração. Agora sejam bem reverentes. Olhe, se Deus vier e fizer as mesmas coisas que ele fez antes de ser crucificado, você disse que creria nele. Agora vamos orar só por um momento. Agora, Senhor, ajude agora. O restante está contigo, Pai. Nós encomendamos todas as coisas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que oração curta, viu?
Que oraçãozinha de poucas palavras. Agora, olhe para este lado. Agora, o que eu quero dizer com isso? Pedro e João disseram: olhe para nós. Quando levantaram a serpente de bronze, eles olharam e viveram. Olhe, não olhe para mim apenas, olhe para este lado aqui. Mas olhe para ele que é o sumo sacerdote, olhe para o que ele nos falar, olhe para o que ele disser, cada um ore. E se Deus fizer aquilo, agora se eu, seja onde aquela luz guiar, onde o Espírito Santo, quantos sabem que Jesus é uma luz? Vejamos, quantos sabem disso? Quantos sabem que Jesus é uma luz? E do que estamos falando nesta hora? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, tudo o que eles diziam não era nada daquilo que eles diziam. Tudo o que eles apresentavam não era nada daquilo que eles apresentavam diante das pessoas. Eles não tinham luz e por isso eles não podiam ver Jesus, a palavra manifestada. Esta luz, ou a luz dos homens, estava ali na forma de uma pessoa. E eles não puderam ver. Chamaram o doador da luz e da vida, chamaram-no de aquele que traz a morte, aquele que vive em trevas, o que caiu em trevas, Lúcifer. Chamaram ele de príncipe dos demônios, de Beelzebul, chefe, o principado de todos os demônios, né? Quantos sabem que Jesus é uma luz? Quantos sabem disso? Com certeza. Ele esteve na terra e disse: eu venho de Deus e volto para Deus. Ele era o pilar de fogo que guiou os filhos de Israel através do deserto. Você crê nisso? E quando ele voltou para Deus, Paulo o encontrou na estrada de Damasco. Uma luz cegou seus olhos. Pedro estava na prisão e ele entrou em forma de uma luz e o guiou para fora. Ele ainda é o mesmo. Esta é a foto dele. E lembrando, apontava para aquela luz que foi fotografada em sua cabeça. Nisso que acabei de vos citar aqui, poderíamos, com o entendimento que temos recebido da palavra de Deus, seguir adiante sem tecer nenhum comentário, porque entendemos sobre isto. Porém, muitas pessoas, quando pegam os sermões do profeta, por não entender a doutrina nem como ele cria, eles chegam a dizer que Deus, que era luz, estava agora na forma de um homem. E isto é verdade, Deus estava na forma de um homem, porém aquele homem não era Deus, era o Filho de Deus e Deus estava dentro dele. Então eles começam a enveredar por tudo que é pensamento licista e diz que quando Jesus, ou Deus mesmo, voltou na forma original, ele voltou para a forma que estava antes. E assim, quando ele se encontrou com Paulo, disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Então ele diz: ali está, era assim que eu criei, vocês também. Não é? Então, Deus era espírito, ele então se fez carne, apareceu na forma de um homem, depois quando ele voltou outra vez para a forma de espírito, ele voltou para a forma da grande luz e pronto. E com isso ele chegou a dizer que não existe mais o corpo de Jesus e que não há mais aquele corpo, que virou um abstrato, uma fumacinha, ou seja, o que for. Isto é trevas e não luz. Isto é trevas e não luz. O que voltou à forma original foi o mesmo que no Antigo Testamento esteve em cada profeta, esteve com cada homem de Deus, guiou a cada os filhos de Israel e todas estas coisas. Jesus nunca voltou para a forma original. Jesus, o Filho de Deus, nunca mais voltou para a forma que ele era antes, quando estava com o Pai. Porque quando ele se encarnou, quando o Verbo se fez carne, ele recebeu um corpo, como eu e vocês recebemos. E nunca mais ele ficará sem aquele corpo. Ele sempre terá aquele corpo. Ele está naquele corpo nesta hora, no trono da intercessão, como intercessor entre Deus e o homem. É neste corpo que o veremos, é neste corpo que ele estará sentado no milênio, é neste corpo que ele estará na eternidade. No trono da eternidade, o Cordeiro estará sobre o trono e Deus, que é a luz, estará por cima de seu Filho. Então, estou comentando isso justamente neste parágrafo,
Porque é com citações assim do profeta que ele diz, então aí, ó, Jesus é o mesmo Deus. E eles nunca vão para as outras partes quando William Branham explicou. Por isso ele dizia, vocês nunca me entendem. Os unicistas me vêm pregando e dizem, este homem crê na Trindade. E quando ele pregava para os trinitários, ele dizia, este homem é unicista, é um só Jesus. Nunca entenderam a forma que eles deram. Não é fácil, não é para qualquer um que Deus dá o entendimento que Ele tem dado para vocês. Viu? Não é para qualquer pessoa. Isto é receber fé. Isto é receber revelação. Revelação da palavra de Deus. Bom, creio que o comentário está bom para esse parágrafo. Vamos prosseguir. Parágrafo 108. Agora sejam reverentes. Vamos tomar por sessões para que eu não misture tudo. Tantos puxando agora mesmo, porque ele sentia a fé das pessoas puxando sua atenção. Muitos de vocês que têm estado aqui antes têm fé para crer. Vamos tomar essa sessão aqui. Alguém desse lado comece a orar, apenas creia. Agora você vê onde eu estou me posicionando? Eu estou aqui como uma falsa testemunha de Cristo ou como uma verdadeira testemunha de Cristo? E se Cristo não confirmar o que eu disse, e Ele disse em Sua palavra, então estamos ambos errados. Se Ele não é Cristo, então Ele não mantém Sua palavra. Mas Ele é Cristo, e eu poderia falhar, mas Ele não pode. Ele não pode falhar. Minhas palavras são palavras de um homem, mas eu estou citando as palavras dele. As coisas que eu faço, fareis vós também. Somente eu virei as costas. Vejam, eu estava no quarto desde as 3 horas, orando e jejuando, esperando no Senhor quando vim para estas reuniões. Eu estou crendo nisto nesta noite, porque vocês são um grupo tão crente. Isto é tudo. Lembre-se, eu não quero os cartões de oração. Ninguém que tenha cartão de oração. Sejam reverentes. Apenas imaginem. Ele caminhando no meio das pessoas. Os fariseus disseram no coração que ele era Belzebu. Acabamos de citar isso há pouco, vem? Ele caminhando entre as pessoas. Os fariseus disseram no coração que ele era Belzebu. Eles não disseram aquilo em voz alta, mas ele sabia o que eles estavam dizendo. Apenas tenham fé agora e creiam. Sejam reverentes. Mães com seus filhinhos, todos os demais, sejam reverentes. Eu não posso te curar, mas se ele provar que ele está aqui, ele já o fez. Esta é sua palavra. Amém. Amém. Observe uma coisa, irmãos. Esse é o parágrafo 111 que lemos, não é? Os fariseus olhavam para... Enquanto um olhou para ele e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Outro disse, tu és o Messias, o rei de Israel. A mulher do poço disse, verdadeiramente, vejo que tu és profeta. Cada um viu uma característica naquele homem, no Filho de Deus. Porém, os fariseus hipócritas, que ele disse, ai de vós, olhavam para ele e disseram, esse é um impostor, esse é um Belzebu, ele está endemoniado. Por que eles falharam em ver? Eles estavam utilizando o mesmo tipo de julgamento naquela época que os seus antepassados tiveram em seu tempo. E, no entanto, eles diziam, longe de mim fazer o que eles fizeram se nós tivéssemos vivido lá. E Jesus disse, vocês teriam feito a mesma coisa porque é o que estão fazendo. E quando eles o fizeram, eles não achavam que estavam do lado errado. Eles não achavam que estavam lutando do lado do diabo. Como a Igreja Católica dizia que estava matando em nome de Deus. E mataram milhares e milhares e milhares, dizendo que estavam fazendo um trabalho santo, com as cruzadas e todas essas coisas. Vamos observar algumas coisas que Jesus disse aqui sobre estes que olhavam para ele e chamaram de Belzebu. Jesus diz assim, enchei vós a medida de vossos pais. Vamos ver onde é que está isso aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Veja, assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Parece uma palavra que você diz, o que é que Jesus está dizendo com isso, não é? Eles que estavam rejeitando a Jesus e estavam enchendo a medida dos pais deles. Para entender melhor isto, veja, a palavra que tem aqui, nessas expressões de Jesus, é uma palavra grega que poderíamos pronunciar como plero, P-L-E-R-O, plero, algo assim. Sabe o que significa isto? Quando Jesus diz, vocês estão levando a efeito, ou enchei vós a medida dos vossos pais, ele está dizendo, vocês estão levando a efeito, ou vocês estão realizando, trazendo em realização, trazendo em manifestação a mesma atitude que os pais de vocês tiveram. Estão utilizando o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de julgamento, fazendo a mesma coisa. Agora, que coisas Jesus está falando para serem trazidas à realização? O que eles estavam trazendo em realização para seu tempo? Jesus disse o que era. Era a medida dos pais. A medida dos pais. Por isso, William Branham diz que os espíritos não morrem. Então, se os espíritos não morrem, apenas o cavalo, né, que ele utiliza, que se vai, mas o espírito segue adiante utilizando outras pessoas. Você pode ver um quadro disso no sistema religioso como um todo. O que eles estão fazendo quando eles rejeitam a verdade, o que eles estão fazendo quando eles blasfemam contra a revelação de Deus para esta hora, eles estão fazendo o mesmo que seus pais fizeram. Porque o mesmo espírito que usou eles lá atrás, estão usando eles agora. E por isso eles são tão hipócritas como aqueles daquele tempo. Eles dizem que creem, mas eles não creem. Eles dizem que têm fé, mas eles não sabem o que é fé. Eles dizem que receberam a revelação, mas eles estão longe da revelação. Porque não é porque uma pessoa diz que tem revelação que ela tem. Porque Deus não tem misericórdia daqueles que Ele não tem nada neles para ter misericórdia. Serei misericordioso com quem eu for misericordioso. Em outras palavras, a quem eu quero. Isso significa que ele só quer fazer isso para com seus filhos. Que alegria você tem para ir em algum lugar comprar presente para filho dos outros? E é filho teu, o negócio é esse. Você faz tudo por sua família. Deus faz tudo por sua família, não pela família dos outros. E a família dos outros, Deus é tão duro quanto ele foi. Diz: vocês são sepulcros caiados, são raças de víboras, são répteis. Répteis. Dizer, vocês não são humanos, vamos dizer assim, no real sentido da palavra, porque na tradução da Bíblia a mensagem é chamada de répteis. Na tradução normal, a raça de víboras, os répteis. O DNA deles não é puro. Entenda que quando houve a destruição do dilúvio, antediluviana, o que causou o dilúvio e tudo mais, quando Deus olhou para a terra, viu que o homem só procedia má em seu coração continuamente. Só tinha um que ainda era legitimamente puro, e este era Noé. Todos os demais, inclusive esposa, genro e filhos, todos já estavam contaminados. Só Noé era o único ser geneticamente puro, que tinha restado da descendência de Adão. Os outros estavam com seu DNA modificado. É assim que a semente da serpente passa para o outro lado da arca. A coisa está no seu DNA. Só um processo de novo nascimento para tirar qualquer resquício de natureza pecaminosa. Por isso que a última coisa que será redimida é o teu corpo. A alma que veio de Deus, o espírito que veio para Deus, que o gerou, aquela coisa toda, já foi redimido, já foi comprado de volta. O teu corpo ainda necessita disso. E a terra geme procurando a redenção do nosso corpo, porque está no nosso corpo. Isto aí.
Está no nosso gene. E isso é diferente do DNA espiritual que está na nossa alma, que é de Deus. Então há uma mistura nisso aí. Vê? E aqueles que, porém, eu falei o que agora na questão física, né, natural e também do lado espiritual. Porém, esse tipo de pessoas que Jesus os classifica aqui, que está registrado em Mateus 23, versículo 27 ao 33, eles estão misturados tanto no corpo quanto na alma. A vida deles, o que eles têm de espiritual, descende do diabo. Inclusive, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, suas serpentes, suas víboras, seus répteis, e assim sucessivamente. E é claro que, como eles estavam agora diante, em uma outra geração, em uma outra época, eles estavam levando a efeito a mesma medida que os pais utilizaram em sua época, seus antepassados. Vê? O que Jesus estava dizendo? Vocês estão trazendo a realização. O que eles estavam trazendo à realização? É a medida de seus pais, que é a palavra grega para medida, metron, que significa a regra ou o padrão de julgamento. A regra e o padrão de julgamento que eles utilizavam era o mesmo que aqueles que mataram os profetas, que perseguiram a verdade, centenas e milhares de anos atrás, desde os primeiros, não é? A mesma regra de medir, a mesma regra ou o mesmo padrão de julgamento. Eles não julgam pela palavra. Você viu como foi que Caim julgou seu irmão Abel? O julgou e o condenou e selou a sentença. O matou. Vê? Não foi o mesmo padrão de julgamento que fizeram com Jesus? Mesma coisa. Julgaram e nem que tivesse que comprar testemunha falsa. Julgaram, condenaram e mataram. Executaram. Essa é a palavra querida. Executaram a sentença. É digno de morte. Mataram. Hoje é outra forma de matar, diz o profeta. Procuram matar a influência. Procura desacreditar. Para que não haja mais, não se receba mais vida dali, porque você já não acredita, você já não crê, você já não recebe. Pois bem, portanto, Jesus está dizendo: tragam, vocês estão trazendo a realização, vê? E estão trazendo a efeito o padrão de julgamento que seus pais utilizaram. Só que vocês não percebem isto. Agora, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 10, nós temos uma escritura aqui que trata sobre manifestação. Porque Jesus disse que eles estavam trazendo em manifestação a medida dos seus pais. E é claro que nós também, como filho de Deus, é mistério, é óbvio que também teremos que trazer em manifestação a mesma medida de nossos pais, porque nós também descendemos de uma raça, temos uma genealogia. E é claro que nesse tempo nós teremos que trazer em manifestação a mesma coisa que os nossos pais também trouxeram. Ter o mesmo tipo de atitude diante da palavra, diante da fé, diante da revelação que eles tiveram lá atrás. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, o Senhor Jesus, que aboliu a morte, né, trouxe à luz a vida, ou trouxe vida à luz. Isso parece um jogo de palavras, questão de semântica, na forma como você poderá entender isto. Veja, e que é manifesta agora. Então chegou o momento daquilo ser manifesto, ser levado em efeito. E isso se leva a efeito por causa da aparição, por causa da manifestação de Deus diante das pessoas. E ele trata aqui da aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida. A vida de Deus foi trazida às claras diante de você. Em outras palavras, Deus então te dá fé, um dom de Deus.
Só você conhecendo que esta vida é que você pode viver esta vida. Porque você entende que sua vida, sua própria vida é morte. E como é algo que vai morrer, você não lucrará nada com isso, a melhor coisa é você entregar isso como um sacrifício diante de Deus. E morrer para si mesmo, para que Cristo possa viver através de você. Quando o Senhor Jesus manifesta o seu plano a você, manifesta o seu querer e sua vontade, então Ele traz a vida de Deus ao teu entendimento. Você recebe luz a respeito desta vida. Dá para entender isto? Não é tão complicado. Agora, de que outra forma poderíamos manifestar a Ele? Porque se Ele manifesta esta vida com a sua aparição, com o seu aparecer, então nós também temos que nos identificar e começar também a manifestar isso, levar isso ao efeito. Da mesma forma, por outro lado, como os fariseus hipócritas estavam manifestando a vida que estava nos seus pais, uma vida de rejeição e de incredulidade na palavra de Deus. Do mesmo jeito, os filhos de Deus, em sua época, quando eles recebem o verdadeiro conhecimento de Deus, que Deus separou para revelar para o seu tempo, então você leva a efeito também a medida dos seus pais, como os filhos das trevas faz o mesmo. É idêntico, é paralelo. Cada um terá que manifestar a ramificação da qual pertence. Porque, por outro lado, de que forma poderíamos manifestar com Ele? A Bíblia diz, quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Como você pode se manifestar? Você tem que saber quem Ele é, para poder você saber o que você deve manifestar, ou ser igual a Ele. E a prova cabal que temos a respeito do nosso Pai é que Ele é a palavra. Amém. Ele é a palavra. Então devemos nos tornar um reflexo perfeito dessa mesma palavra, a fim de manifestar para este mundo do mesmo jeito, do mesmo modo como ele se manifesta. Olha o que diz as Escrituras: nele estava a vida. O que disse o profeta, o que acabamos de ler? Quantos sabem que Jesus é uma luz? Quantos sabem disso? Ele diz, com certeza. Parágrafo 112. Na audiência, vocês podem me ouvir? Olha aqui, olhem bem aqui. Esta luz aqui. Sobre esta pequena senhora, bem aqui. Você tem um cartão de oração, senhora? A pequena senhora aqui. Você não tem um cartão de oração? Nós nos conhecemos? Não, eu nunca te vi em minha vida. Deus te abençoe. Ele me conhece. Se Ele me revelar o porquê você está aqui, você saberá se é verdade ou não. E se eu não te conheço e nunca te vi, e você não me conhece, nunca me viu, então isso teria que vir por um poder sobrenatural, não teria? O que eu estou fazendo agora? Estou conversando com você para descobrir o que o Espírito Santo quer dizer para você. A luz estava sobre uma mulher. E William Branham apontava para a luz. Vocês estão vendo a luz? Vocês estão vendo a luz? Agora, se a luz estava evidente para algumas pessoas, ele tinha que provar que era ele, o conhecedor de todas as coisas. E para isso ele se manifestava através da palavra. Alguém tinha que falar, porque ele é a palavra. Observe isto. Você estava sentado lá orando. Senhor, permita que aconteça comigo. Isto é certo. Se Deus me contar qual é o seu problema, você crerá que sou seu profeta, seu servo. Você está sofrendo com uma condição nervosa. Se isto for correto, fique em pé. Esta é a primeira vez que nos encontramos. Você nunca me viu antes. Levante a mão para que as pessoas possam ver. Esta é a primeira vez. Você crê que ele sabia qual era seu problema? Você crê que é o mesmo Deus que sabia qual era o problema daquela mulher do poço? Você crê? A audiência crê na mesma coisa? A congregação responde. William Branham diz, obrigado. Apenas para que você saiba, esta jovem mulher tem algo mais em seu coração. Não é certo, senhora?
Se for verdade, acene com a mão, para que as pessoas vejam. Se Deus me revelar o que está em seu coração, isto fará com que você fique mais forte para crer. É sobre alguém da sua família, seus parentes, é o tio de seu marido. Ele tem câncer, e seu marido também tem algo pelo qual ele está orando, e você também, é seu primo, e eles têm epilepsia. É assim diz o Senhor. Você crê, senhorita? Seja o que for que você pedir, vá e receba isso da forma como você creu. Amém. Vocês creem, audiência? Agora, depois de vocês terem visto, vocês creem? A luz estava ali manifesta diante deles. E o discernimento, a palavra que disseram, estava ali para mostrar que isto era Deus. Olha o que diz as Escrituras: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observe que ele disse: a vida é a luz dos homens. Sua vida é sua luz, ou a palavra. E a palavra disse: assim diz o Senhor, seja feito como você creu. E está encerrado, você não tem que discutir. Se ele então é a nossa vida deve vir de sua palavra. Se em você tiver vida, e eu estou falando aqui não da tua vida natural, que um dia terá que cessar, eu estou falando de vida eterna. Se isto tem em você, isto teve que vir de sua palavra. Porque somente aqueles a quem vem a palavra, somente estes recebem vida eterna. Foi o que Jesus disse: quem crê em mim terá vida eterna, jamais morrerá. Não foi isso que ele disse? Quem crê em mim e as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Aquele que crê nas minhas palavras, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso não morre, ele jamais morrerá. Você passa da morte para a vida. Então, quando a sua palavra se manifesta, a nossa vida deve também manifestar a mesma coisa. E que coisa a nossa vida deve manifestar? A palavra de Deus. Atitudes da palavra. Uma vida de acordo com a palavra. Então, como Paulo disse, que ele falou sobre a manifestação, não é realmente a nossa vida. Nossa vida não é importante, minha vida e a tua vida não é importante. Nem o homem do passado, que realmente creu em Deus da forma correta, teve sua vida como importante. Você viu isso no culto anterior, sobre o testemunho dos antigos. Eles não tinham suas vidas por nenhuma importância. Não é a minha vida. É a vida dele em nós que está se manifestando. E Paulo disse: na aparição do Senhor Jesus Cristo haverá então manifestação. Isto é manifesto agora pela aparição do Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Porque para poder não haver incorrupção em um corpo do qual já saiu a vida natural, a vida normal, e é claro, tudo vai se decompondo, as células vai se decompondo, o corpo vai apodrecendo, tem que haver um poder que resgate, que torne isto a funcionar de novo. E você que estava morto em delitos e pecados, como disse Paulo, somente um poder sobrenatural poderá te dar vida, para que você não apodreça. Não se trata de alguém que é bonito por fora e por dentro imundícia, como estavam os fariseus. Estamos falando de alguém que pode florescer para a vida. E só existe um poder que pode fazer isto. Mesmo quando você estava morto sem pecado, sujeito a tudo, sujeito a ir para o inferno. No entanto, houve um poder que te resgata. E Paulo chamou esse poder de o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, qual é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. É o que você encontra na palavra de Deus. Então não é a minha vida, é a vida dele em nós que está se manifestando. Jesus disse: minhas palavras são espíritos e são vida. Então o que está se manifestando em nós nesse tempo
Paulo disse: quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. O que está se manifestando? Da parte de Deus, o que se manifesta é a palavra. Da nossa parte, o que deve manifestar também é a palavra de Deus em nós. É isso que deve se manifestar. Só pode ser a palavra que tem que se manifestar em nós e não outra coisa. Então, meus irmãos, onde é que o medo se encaixa aqui? Quando se trata de levarmos adiante o que temos escrito, o que temos visto, porque tem pessoas que estão com medo de realmente crer nesta verdade do Evangelho que tem sido manifesto para esse tempo. Não deve haver nenhum temor, não deve haver em nós nenhuma desconfiança, não pode haver em nós nenhuma dúvida, nenhum medo tem lugar no reino de Deus. Mas o medo é uma das principais regras que são criadas para impedir e manter as pessoas aprisionadas. Então, uma vez que foi dito que ele aboliu a morte para trazer luz à vida, para nos apresentar o que é a vida de Deus, trazer isso à luz para nós. Então você sabe que a morte não tem domínio sobre você, você não pode temer a morte de maneira alguma. Os irmãos do passado não temeram, ele acabou com isto, ele venceu a morte para nos provar que ele é o nosso doador da vida para nós. Amém? Amém. Ok, vamos ler aqui os últimos parágrafos do sermão Fé. Vamos ver aqui, apenas para concluirmos. Parágrafo 115. O que você acha, Senhor, sentado perto dela? Você é um estranho para mim. Você tem um cartão de oração? Não? Você crê que eu sou seu servo? Se o Deus do céu me revelar qual é seu problema, você saberá se é verdade ou não, não saberá? Você crerá e aceitará com todo o seu coração? Se você crê nisto, esta diabetes te deixará. Era isso que você tinha. Olha, tinha. Não tem mais. Era isso que você tinha. Isso mesmo. Vá para casa e seja curado no nome de Jesus Cristo. Você realmente crê? E nessa sessão aqui atrás, vocês todos creem? Todos creem? Tudo bem. Sejam reverentes. Aqui está. Não pode, claro, você não pode ver a luz, a menos que Deus te escolha para mostrar a você. Só isso se chama graça, né? Favor imerecido. Você não pode ver a luz a menos que Deus te escolha para mostrar a você. Do que está tratando esse sermão? Fé. O que é fé? Ele mesmo disse que era revelação. O que Jesus disse? Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as tendes revelado aos pequeninos. Esse foi o jugo de Jesus, a alegria, o regozijo dele. Vê? Tudo bem, sejam reverentes. Claro, você não pode vir à luz a menos que Deus te escolha para mostrar a você. Vocês veem aquela luz pendida ali? Está bem em cima daquela senhora, usando um casaco, sentada bem ali com uma coisinha listrada no bolso, usando um casaco vermelho. Você, fica em pé só um minuto. Você tem um cartão de oração? Não. Você me conhece? Eu não te conheço. Se isto é a verdade, vamos levantar nossas mãos para que as pessoas possam ver. Se o Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos, e você é somente uma mulher que entrou aqui e sentou. Nós nunca nos encontramos na vida. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e quer dar a conhecer a estas pessoas que Ele ainda é o Messias ressurreto, Ele faria isto da mesma forma que Ele fez para a raça samaritana, a mulher ao poço. Ele faria isto? Eu não conheço seus problemas. Você sabe se eu não te conheço. Mas se Jesus me revelar qual é o seu problema, você crerá? Como a mulher disse: venham, vejam um homem que me contou as coisas que eu tenho feito. Você está sofrendo e seu problema é na garganta, também em seu coração e suas costas, correto? Mas agora você está curada. Jesus Cristo te curou. Você crê com todo o seu coração?
Sejam reverentes, todos simplesmente creiam com todo o coração. Tenham fé, não duvidem. Eu creio que não viemos nesta sessão ainda, vamos ver. Alguns aqui, orem. Aqui está uma senhora sentada bem ali. Ela tem um ruído na sua cabeça. É a senhora sentada bem aqui, fique em pé por um minuto. Você tem cartão de oração? Não tem. Sou um estranho para você? Você está incomodada com o ruído, perturbando sua cabeça. Agora, eu não poderia te curar. Cristo já fez isto. Mas esconder sua vida, você não poderia. Quer dizer, não tem nada que ele não possa dizer sobre você agora. Deixe-me dizer isto. Há alguma pessoa no edifício agora que está ligada com você. Isso é uma oração. É sua mãe. E a mulher está morrendo com câncer. Se eu disser onde está o câncer, isto ajudaria a sua fé? É câncer no estômago, exatamente correto. Agora vá para casa. Vocês duas e sejam curadas. Você crê? Tenha fé. Apenas creia, não duvide. Tenha fé agora. Creia em tudo, não duvide de nada. Se tu podes crer, aqui, bem aqui em frente a mim. Senhora, você sentiu dor nas costas. Você crê que Jesus Cristo te cura? Se você crê, você pode ter o que pede, se você puder crer. A senhora sentada bem aqui, sofrendo com uma condição nervosa. A pequena senhora com o chapéu azul. Se você crê com todo o seu coração, está certo. Se tu podes crer. E a senhora sentada bem aqui no final do corredor, bem ali atrás daquele senhor abandonando o bebê. Você teve mais fé do que você pensou que tinha. Você crê que será curada desta hérnia? Você crê? Acene com a mão para Deus se você pensa que será curada. Você tem cartão de oração? Não tem. Você não precisa de um. Você crê? Eu creio que estivemos nesta. Aqui, meus pregadores, meus irmãos, vocês não estão imunes das bênçãos de Deus por serem pastores. Quantos de vocês, homens, sabem que eu não os conheço? Levantem a mão, vocês pregadores. Tudo bem. Encoraje sua fé para crer. Permaneça orando. Se há alguma coisa errada com você, que você quer que Deus cure. Senhor, você sentado bem aqui no final, inclinou a cabeça porque sabe que alguma coisa aconteceu com você. Eu não te conheço. Se formos estranhos, levante a mão. Você tem problema de coração, isto é certo. Você crê que Deus vai te curar? Você não é desta região, você é da Pensilvânia. Seu nome é Mister, reverendo. Você pronuncia este, vá para casa. Louvado seja Deus. Você crê? Todos vocês creem? Agora, Jesus Cristo está vivo? Se Ele está, erga sua mão. Com certeza Ele está vivo. Agora, se você fizer o que eu te peço para fazer, não duvide, somente creia. Cada um agora, coloque as mãos sobre os outros, todos no edifício, somente coloque as mãos uns sobre os outros, e eu vou citar para você a última mensagem que Jesus deixou. Ele disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Agora, quantos vão impor as mãos sobre uma pessoa e vão levantar as mãos e dizer: Deus, eu sou um crente? Todos. Agora creia. Esta é sua hora. Este é seu tempo. Vocês, pessoas das cadeiras de rodas, agora você deitado aqui nesta maca, você tem paralisia e artrite. Eu não posso curá-lo, mas se você crê, você não pode esconder sua vida agora. Deus vai curá-lo. Pode levantar aí para casa, seja curado. Agora imponha as mãos uns sobre os outros novamente, cada um ao alcance de sua mão. Agora vamos nos comportar como verdadeiros crentes. O Espírito Santo está aqui. Você que está em pé no corredor, se você tiver necessidade de qualquer coisa, aqui, vocês são convertidos. Você não vê que Jesus está vivo? Ele está aqui. Este é Ele. Agora, cada um orando. Eu vou orar. Senhor Deus do céu, todas as coisas, ajude agora. Eu repreendo o demônio que está tentando segurar estas pessoas. Satanás, Jesus Cristo, Filho de Deus, está aqui e diz que você está derrotado. Eu repreendo o demônio de doenças e aflições destas pessoas. Saia deles, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, saia deles. Você está, todos vocês que creem com todo o seu coração, fiquem de pé, deem a Deus louvor e glória. Você pode ser curado agora mesmo. Levante a mão e dê louvor. Amém. E assim nós encerramos esta minissérie sobre este sermão, fé. Que o Senhor
nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Irmão Gleibson, pode fazer esta oração final? Irmãos, Deus abençoe. Estaremos viajando esta madrugada para estar com o nosso irmão ali na cidade de Sertãozinho e rogamos suas orações. Deus os guarde. Deus abençoe. Senhor Deus, obrigado. Pai, tuas palavras verdadeiramente descem até o mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Permitas, ó Deus, que as raízes de cada sermão desse que o Senhor trouxe para nós, vivificando a nossa fé no Senhor mais uma vez, que possa entrelaçar as nossas almas, nosso espírito, e que nós, ó Deus, possamos ser fontes de água viva perante o teu trono, ó Deus, porque o Senhor é vida e o Senhor vive para sempre, Senhor. Nos guarde, nos abençoe, nos guie e nos proteja, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, agradar a Ti a cada dia, Senhor. No nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós unanimemente agradecemos a Ti pela misericórdia concedida, Deus. Amém. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Obrigado, Cleibson. Deus abençoe vocês e até o próximo culto, né? Domingo de manhã, às 8h30, transmissão da Escola Dominical da cidade de Betim, e às 17h30 aqui de Francisco Morato. Muito obrigado a vocês que nos ouvem, os irmãos que nos auxiliam à distância, aqueles que nos ajudam de alguma forma. Obrigado a todos. Deus os recompense pelo esforço que vocês têm feito para que esta obra de evangelização tenha continuidade. Deus os guarde, meus amados. Tenham todos um final de semana abençoado na presença do nosso Deus.